Bom, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui na quarta, acho que é a quarta edição do Espaço Escola esse ano, né? Organizado pelas delegadas aqui presentes. Eu, Thalita Fontinelli e Lia Silveira. A gente, no semestre passado, né, a gente teve um momento que foi com membros de fórum, né, falando. Qual era o título, Lia? Você lembra? é, Mas, Membros de sustentação da presença do discurso analítico na polis hoje. isso. Foi E, apresentado por Lincoln Teixeira, a Samila Dutra e a Isabela Martins. é, Foi e uma aí, coisa- nesse segundo semestre, a gente é, continuou discutindo algo nesse sentido, mas mais voltado para o tema da escola internacional, né? Então, em agosto, a gente aproveitou a passagem do Marcos Strauss aqui em Fortaleza, que estava de férias, e ele foi para o fórum trabalhar, né? Está gravado, está colocado, está lá no YouTube, para quem quiser ver. Ele falou sobre a direção. Ele falou a partir de uma frase que ele havia dito há anos atrás, e o Francisco Paiva, né, nosso colega, escutou, pediu para ele falar a partir disso, né, a direção de uma análise à escola, e foi bem interessante, porque teve essa coisa, né, o que se escutou, o que ficou dessa, do que ele disse, né, do que o outro escutou, foi muito legal. O linguismo já começou daí, né? Foi. E aí, em outubro, a gente teve a Elines falando presencialmente aqui, é, uma escola internacional e consequências para o passe. Hoje a gente tem a Dominique, que vai falar sobre o plurilinguismo no cartel, né, numa escola internacional. E em dezembro, eu acho que só a Lia que vai estar presente, eu não vou conseguir estar presente, mas a pastora Rivera vai estar online também falando sobre passe e plurilinguismo em uma escola internacional. A gente convidou aí vários colegas, né, que cada um, a partir do trabalho que vem fazendo, né, para falar sobre esse tema. Então, Lia, Acho que é importante situar também, assim, houve uma presença grande do Fórum Fortaleza no encontro internacional que aconteceu em Paris, né? E de lá a gente ficou de recolher alguns elementos do que seria uma questão interessante para trabalhar durante esse semestre. E uma coisa que ficou para a gente foi essa questão do fato de estarmos numa escola internacional, né? A importância de estar relembrando isso, inclusive para quem entra no fórum, né? Que está entrando para uma comunidade, que é a comunidade internacional da IFE, que está orientada para uma escola que é uma escola internacional, que implica, nesse sentido, o fato da gente ter que lidar com esse estrangeiro de maneira ainda mais multiplicada, né? Assim, que a gente lida, o que a gente vem discutindo é isso, a gente lida com a questão do que é estrangeiro, no que se traduz da própria experiência de análise, né? A própria relação com o inconsciente, a gente lida com o estrangeiro que é lidar com o outro, mas quando a gente está numa relação dentro desse espaço que envolve tantas línguas, tantas culturas, acaba com que isso sendo ampliado, né? E até agora nós temos extraído a consequência aí de que isso faz permite, diferença. enriquece a nossa experiência, né? É o que a gente tem constatado. Bom, mas eu queria também apresentar a Dominique Fingerman, ela quase dispensa as apresentações, mas acho que é importante a É gente. de casa também, né? Eu ia dizer, é uma pessoa que contribuiu e contribui ainda muito, né, para a nossa formação aqui no Fórum Fortaleza, e já esteve presente com a gente em diversos momentos. Ano passado teve esse ano, né, no nosso seminário, mas já esteve em vários outros momentos presenciais aqui com a gente também, sempre com esse espírito de animar também as nossas atividades, um pouco não sei se todo mundo estava aqui presente quando a gente estava numa conversa informal agora há pouco, Dominique dizia que o Fórum Fortaleza é meio que um ideal para ela dessa constituição de um fórum que começa com poucos integrantes, mas que se sustenta dessa coisa da experiência de análise de cada um para fazer essa comunidade existir, e eu fico muito feliz de ouvir isso,
Mas queria dizer também que esse trabalho é, em parte, também por contribuição dela, que esteve presente conosco aqui, cuidando dessa orientação em vários momentos, né? Então, lhe agradecer muito. Dominique Fingerman é a ME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, hoje é membro do Fórum França, né? Mas foi membro do Fórum São Paulo até bem pouco tempo, e tem uma publicação de livros e artigos com uma contribuição muito grande aí para a produção em torno da psicanálise. E, bom, vou passar a palavra para você, Dominique, para a gente ter essa conversa mesmo, é o espírito mesmo de hoje. Sim, bom, então, estou bem contente, boa noite a todos, esses amigos de Fortaleza. Eu falei agora há pouco da nossa história em comum, e também os amigos de escola que estão por aí. Bom, um agradecimento especial para a Thalita Fontenelles e a Lia Silveiras. Espera aí que eu preciso reencontrar vocês, que eu perdi a imagem. Um minutinho. Tá. E não consegui fazer funcionar a minha impressora. Bom, então, um agradecimento à Thalita e à Lia, que são as delegadas da IFPFCL de Fortaleza. Eu gosto de falar dos lugares, a IFPFCL, a Internacional dos Fóruns. Você vê que quando a gente fala das siglas, a gente esquece o que as siglas estão falando, Internacional dos Fóruns, Fórum de Fortaleza. É realmente um fórum que eu tive o privilégio de acompanhar o trabalho de vocês, a constituição dessa comunidade de trabalho há muitos anos. E para mim foi realmente uma satisfação, de ver como se constitui, eu falei agora há pouco, não vou falar de novo, mas como se constitui uma comunidade de trabalho, que saiba articular a intenção, a extensão da psicanálise de uma forma tão peculiar e tão responsável. Eu acho que tem um estilo do Fórum de Fortaleza, e, um estilo da responsabilidade, assim, pelos lugares que ocupam as pessoas, pela seriedade da transmissão. Eu sei que todos os colegas meus de São Paulo, inclusive Lia, ainda sou membro de São Paulo, mas sou membro honorário, então o que me impede de votar e ser votado, mas eu não gostaria de perder essa Muito honra. bem. Porque saiu na Assembleia, né, a lista lá dos que saíram do fórum. Eu É acho ali que a gente teve desagradável. notícia. Eu achei muito desagradável, porque, inclusive, eu não recebo mais as notícias da rede. Uhum. Eu me queixei e falei que, enquanto membro honorário, deveria receber Sim. as comunicações da rede, enfim. Isso Talvez aí. você seja a primeira nessa situação, não? Eles estão Não, ainda. porque eu tinha muito tempo atrás, tinha o Marijan Sorré, que é um colega que Ah, participou da fundação, muito tempo ele ficou. Enfim, essa é uma outra conversa. Mas, enfim, estava dizendo que tanto meus colegas de São Paulo quanto meus colegas do Fórum France, que trabalham com Fortaleza, são sempre admirados da, eu vou retomar essa palavra, hein, da seriedade, mas da disposição, da interlocução possível, né? Porque uma comunidade de trabalho não é isso que eu estou tentando fazer em Nimes, não é uma quantidade, não é um número, interlocutores, né? Uma fala que circula. Eu acho que quando eu falo da peculiaridade do Fórum de Fortaleza, é disso, né? Então, realmente, uma satisfação de ter visto, né? De ter participado de longe a essa construção do que é um fórum, né? Pertencendo a uma internacional dos fóruns e orientado por uma escola. Não são palavras vãs. É por isso que eu fiquei bem satisfeita de ver que tem duas pessoas de Fortaleza
que iam ocupar nos próximos biênios responsabilidades assim cruciais para nosso dispositivo de escola internacional da psicanálise. A Lia Silveira, né, que vai ser representante do Brasil no CRIF, né, no colegiado, que é CRIF mesmo? Colegiado? Representantes da Internacional. Representante, isso, é a palavra representante. Você vê, a gente esquece, que é representante, é importante. Então, ali é que vai ser parte do colegiado representante da IF, da Internacional dos Fóruns, pelo Brasil, e a Ailines, que vai fazer parte da, da CG, da comissão da comissão local Gestão. Tem o de gestão. Aquiles também na CLEAG, Dominique. Mas Aquiles não está aqui. Não, não tá. Então, É, tá. Aquiles que vai fazer parte da CLEAG, e aí da frente, que está aqui, que vai fazer parte do CIG. Então, quase todos As os instâncias. links, tem os links do que é um dispositivo de uma escola internacional, estão representados aqui no Fórum de Fortaleza. E em alguns momentos de nossa longa história, agora, mais de 25 anos, institucional, nós repetimos, em especial nos momentos de encrenca dos grupos, nós repetimos essa frase de Lacan: não confia nas pessoas, mas sim no funcionamento. Inclusive, é uma frase que me acompanhou muito nos últimos tempos, quando eu estava na IBP, dizendo, não, alguma coisa do dispositivo vai dar um jeito. E, então, a gente repetiu essas frases. Tem frases do Lacan que a gente repete, assim, que nem uma ladainha. E, no entanto, devo confessar que os nossos dispositivos, sem a disposição, e também a disponibilidade, orientado pela psicanálise, não contribui para a vitalidade da psicanálise no mundo. Então, daí a satisfação, satisfação perante a vitalidade da psicanálise no mundo, né? Em relação ao que está acontecendo no Fórum Fortaleza, que justamente está extremamente articulado, ligado com esse lado internacional e também, porque os dispositivos locais no Brasil, eles têm já essa dimensão de estrangeiridade, de, de alteridade. Bom, então, por isso que eu agradeço por esse convite, de falar dessa questão, plurilinguismo no cartel, numa escola internacional. Aí eu suponho, Thalita e Lia, que essa questão me foi endereçada por minha participação ao colegiado de animação e orientação da escola, que sustenta justamente essa experiência dos cartéis intercontinentais e bilíngues, que é uma iniciativa inaugurada pelo CIG, que é o Colegiado Internacional da Garantia, que precedeu o CIG, do qual eu faço parte, em 2021. E eu falaria um pouco mais para frente desses cartéis especificamente. Mas eu queria falar desde já do CAUE, o CAUE, o Colegiado Internacional, Colegiado de Animação e Orientação, porque eu gostaria que essa sigla, CAUE, tenha mais corpo, depois de meu testemunho. Vocês veem que animação e orientação da escola
Você vê 3 palavrões numa mesma frase. Animar, orientar a escola internacional. Eu vejo que isso é uma responsabilidade, né. E haja disposição, né. Então, como que é composto esse colegiado? Primeiro é um colegiado, então não tem quem dirige, não tem um poder, uma responsabilidade compartilhada. São os 2 secretários do Colégio Internacional da Garantia, que é composto por 17 pessoas, né, e os 2 secretários, esse ano era Carolina Safora, da Argentina, e eu, pela Europa. Já fui secretária pela América do Sul, uns 10 anos atrás, e os 2 secretários que escolhem no próprio CIG colegas de outros dispositivos locais de escola. Importante saber, são todos colegas que foram eleitos por toda a comunidade dos membros de escola. Insisto sobre o membro de escola, porque isso faz parte da especificidade do que é um membro de escola. Então, são 17 colegas que são votados, eleitos, acabaram de ser votados, e a Lia não, a Ida Freitas foi votada para fazer parte do CIG enquanto representante do Brasil. Então, votados para cuidar da garantia, né, da garantia da psicanálise. Então, isso, de novo, um palavrão, uma palavra-chave de nossa escola, que a gente precisa cuidar, prezar, analisar, elaborar, né, porque sabe que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas que absurdo, garantia, psicanálise. Justamente o psicanalista se autoriza por si mesmo. Eu não preciso da garantia, né? Justamente a garantia da psicanálise de uma escola não tem nada a ver com a garantia do outro, né? Você sabe que um dos primeiros textos que eu escrevi sobre o passe se chama O Passe, um dispositivo furado. Foi em 1999, século passado, no início dos fóruns. E já garantia numa escola e garantir o foro, né, que articula nossos diversos dispositivos e disposições. Então, estava falando do colegiado, que esses colegas se juntam, né, esses colegas do CIG que foram votados para garantir a garantia furada da escola, né, eles escolhem 2, 3 pessoas que vão poder ajudar na construção e na efetivação das iniciativas que anima e orienta a escola no diverso fórum. E você sabe, inclusive, o Fórum de Fortaleza participou muito numa dessas iniciativas da nossa missão, que é orientar e animar, quando o Fórum de Fortaleza respondeu a uma questão que o CAUE colocou para todos os fóruns. O que vocês entendem por seminário de escola? O que vocês entendem por espaço escola? E foi muito interessante, um trabalho que a gente vai passar às pessoas que vão seguir nessa responsabilidade, para que isso também seja vivo, né? Porque uma das missões do CAUE é coordenar os seminários de escola na escola internacional. Mas, enfim, vamos. Então, animar e orientar, são 2 palavras. Vamos ver como que nós vamos tratar disso, a partir dessa questão que nos interessa, que é essa questão do plurilinguismo no cartel, numa escola internacional. Então, a Lia se adiantou um pouco agora, foi na introdução, mas eu devo dizer que o convite foi acompanhado de um comentário
que... nossa, minha voz está péssima. De um comentário, né, da Lia e da Thalita, que já seria suficiente para responder à questão e evitaria qualquer blá blá blá. Faz perder de vista o que a gente está procurando. Mas, enfim, eu vou falar o que elas me falaram, porque resume toda a questão. Mas o que interessa hoje mais é a conversa, né? Conversa, eu tive a oportunidade em Milão, com os colegas do fórum lá, de ter essa conversa de uma maneira meio improvisada, sobre justamente esses cartéis e o internacional e a vantagem dessa escola. Que os italianos têm mais problemas ainda que os brasileiros para compartilhar a língua, embora seja uma língua latina, né? E então achei muito interessante essa conversa e espero que a gente vai ter tempo de ter ela agora. Mas então o convite me foi apresentado assim. Eu vou falar para você estar ao par de como nós começamos. Então, esse ano, diz Thalita e a Lia, estamos debatendo as consequências de uma escola plurilíngue, o que isso toca na questão do estrangeiro. A Lia acrescentou do inconsciente, né? Toca na questão do estrangeiro, do mal-entendido e da não-relação em jogo em uma experiência de análise e na formação de analista. Pensamos também na tradução necessária, em que sempre se perde algo. Quanto ao subtema específico que você vai falar, ele foi pensado a partir da decisão do CAUE de propor cartéis intercontinentais e bilíngues. Seria interessante podermos falar sobre qual é a importância disso para a escola, que consequências já conseguimos extrair da experiência até aqui. Dá para me ouvir com essa voz ou não? Tá. Estou me estranhando. Tem um estrangeiro que está me acompanhando. Bom, então, eu vou então falar simplesmente da proposta de hoje e pegando de trás para frente o significante que compõe essa pergunta. Plurilinguismo no cartel, numa escola internacional de psicanálise. Hein? Então, eu queria falar a psicanálise, hein? Como que tem uma lógica entre tudo isso, na verdade. Né? Como que isso se articula, que uma condiciona o outro. Né? Psicanálise, portanto, uma escola de psicanálise, portanto, uma escola internacional, portanto, o cartel intercontinental e bilíngue do CAUE. Então, é nesse roteiro que eu vou abordar, no decorrer desse roteiro, a questão do plurilinguismo, que, obviamente, remete à língua de cada um. Então, eu vou falar de psicanálise. Você sabe que eu gosto de falar de psicanálise. E, inclusive, quem já me ouviu falar outras vezes, sabe que eu não consigo falar de psicanálise sem citar duas frases de Lacan, que Lacan enunciou no intervalo de quase 20 anos. A primeira é de 1955, no seu escrito Variantes do Tratamento Padrão, que foi escrito para uma enciclopédia de psiquiatria, imagine, na época, psiquiatria convidava a psicanálise para escrever artigos. Um artigo, se vocês não lerem, esse escrito é muito bom, muito valioso sobre os princípios mesmo da psicanálise. Então, a frase é a seguinte: uma psicanálise
padrão ou não, tipo ou não, e o tratamento que se espera de um psicanalista. Duvido que alguém não me ouviu falar disso. Então, uma psicanálise e o tratamento que se espera de um psicanalista. A segunda frase, ela data do 10 de dezembro de 74, no seminário RSI, onde Lacan fala, né, inclusive uma frase que no meu livro, A Deformação do Analista, eu devo repetir umas 10 vezes. É, no entanto, indispensável que o analista seja pelo menos dois. O analista, para ter efeitos, é um analista que esses efeitos teoriza esses efeitos. Então, a primeira, uma psicanálise e o tratamento que se espera de um psicanalista, remete à especificidade dessa prática clínica que depende de seu operador único, um psicanalista. Que um psicanalista, ou seja, alguém que saiba responder à demanda transferencial, sem meter os pés pelas mãos, sem se embaralhar ao ponto de fazer-se perder de vista o sujeito em questão. Essa afirmação de Lacan afirma que não se pode pensar no que é a psicanálise sem se preocupar da competência específica de seu operador. Parece bobo. Não há psicanálise sem psicanalista. Mas vamos lá ver. Né? É tão óbvio, é tão difícil de encontrar essa obviedade no que se pratica por psicanálise por aí. Né? Enfim. Então, não há psicanálise sem psicanalista. Então, o que condiciona a questão do que é um psicanalista? Como se fabrica, como se forma. Né? O que conduz à formação do psicanalista como ponto determinante da presença da psicanálise no mundo e seu futuro. Né? Que conduz à formação do psicanalista que garantia, né? Que garantiza garantisse a psicanálise. É de onde deduzimos que não há psicanálise sem psicanalista, e não há psicanalista sem formação, não há garantia de formação suficiente sem escola. Talvez se remeta um pouco à frase que o Marx Strauss comentou. Não há psicanálise sem escola. Não há psicanálise sem psicanalista. Não há psicanalista sem formação. Não há formação sem escola. Todos os nossos dispositivos de escola tendem e pretendem zelar pela que o Lacan chamou a formação suficiente. Ele não falou a formação idealizada. Né? Então, isso então, é para falar do que é a psicanálise. Psicanálise, tratamento que se faz, que sustenta um psicanalista. A segunda frase, a segunda frase é o analista, que o analista, para ter efeito, é o analista que esses efeitos teoriza. Né? Psicanalista, pelo menos dois. Então, vocês veem que isso implica duplamente o psicanalista. Analista para ter efeitos. Né? Analista para ter efeito no tratamento da transferência, sem meter os pés pelas mãos, sem se enganar de que sujeito se trata aí. Né? Para ter efeito, isso implica um analista na ética. Eu sei que são palavras, eu chamo isso palavrões, só que a gente vai repetindo, a gente não sabe mais o que a gente quer dizer. Ainda bem, temos
daqui a 1 ano e meio, o Encontro Internacional de São Paulo, que vai tratar especificamente da ética da psicanálise e dos outros discursos, justamente para mostrar que não dá para dizer a ética. Quando a gente fala ética da psicanálise, a gente tem que dizer o que é, né? Então, para ter efeito, isso implica o analista na ética que oriente seu ato. Que é um ato? Por definição, se produz na solidão absoluta. Por isso que o Lacan fala o horror do ato, né? Solidão absoluta. Lembro quando o Lacan, no ato de fundação, começa dizendo: tão só quanto sempre estive na minha relação com o ato psicanalítico. Não é uma frase de efeito retórico, embora parecesse, ela é muito bonita, né? Essa frase é a condição ética, né? A ética é o que orienta, conduz, o que é um ato, né? A condição ética do ato psicanalítico, coerente com a lógica do tratamento, que só tem me perdi. Condição ética, com a lógica do tratamento, que só tem um meio, o campo e a função da fala e da linguagem, que permite deduzir essa lógica do significante, essa lógica da fala e da linguagem, que permite deduzir, né? E essa ética, essa solidão do psicanalista, o fato que ele vai se meter, sim, com a análise do outro, né? Se meter os pés pelas mãos, ou seja, sem se confundir, né? Sem intersubjetivar com o seu fantasma, né? Ou seja, ele vai lá sozinho ao encontro de um que se depara com a lógica do significante e que é isso que vai permitir deduzir do termo de uma análise, do final de uma análise do termo, né? Que o Lacan chamou A1, e Adler, A1, né? Hoje, no seu curso, a Colette Soler lembrou que esse é o encontro traumático, esse encontro com Adler, que é o encontro traumático da criança quando nasce e que é o encontro traumático do analisante que atravessa uma análise. Mas é interessante pensar isso, porque é só um psicanalista que está assumindo, que está encarnando essa solidão, ou seja, que ele não vai fazer par, não vai fazer conluio, né, com a fantasia do outro. É só um analista que sustenta essa solidão, que vai permitir que o sujeito em questão, no seu tratamento pela fala, no campo da linguagem, se deparam com esse impasse, né? Esse impasse da transferência, né? Esse impasse da suposição que um outro vai estar aí para me completar o meu enigma, né? Então é só alguém que encarna esse ato solitário, tão só quanto que vai poder permitir que alguém chegue a esse termo do A1. Vocês veem como é interessante como se articula, né? Isso que o tema do seminário, o ato psicanalítico, que vocês devem ter lido, porque ele acabou de ser publicado em francês e em português, né? Como se enoda, né, o psicanalista com o que uma análise produz no final, né? Mas, enfim, eu estou me perdendo? Não estou me perdendo. Sim, eu estava comentando aí o que é o efeito do análise. O analista, para ter efeito, né? O analista, para ter efeito, precisa
estar nessa posição da solidão absoluta e não relativa, né? E a segunda parte dessa frase é o analista que esses efeitos, que teoriza esses efeitos. E é isso que interessa. O que interessa é se fazer escola, se fazer comunidade. É essa exigência permanente de transformar o intransmissível da experiência, propiciado, né, porque a experiência é única, propiciado pelo ato de um sozinho, e que vai produzir um sozinho, né? Bom, então essa exigência, né, permanente de transformar o intransmissível da experiência, propiciado pelo ato de um sozinho, né, em resposta à demanda de transferência, né? Então a resposta específica à demanda da transferência, que uma exigência de transformar essa experiência intransmissível em testemunho que encontra seus interlocutores. Por isso que eu falei da importância dos interlocutores, né? E isso, né, começa com a análise, a supervisão, cartel, jornadas, seminários, os encontros, né, locais, internacionais, os rendezvous, né? E o Lacan chamava isso turbilhão, né? Então, não há psicanalista sem essa exigência, né? Uma palavra que Freud usa muito para falar da formação, exigência de fazer saber dessa experiência. Inclusive, aproveita deixa para fazer uma propaganda da Convenção Europeia, que vai acontecer agora em julho de 2025, em Veneza, e que temos o passe, experiência e testemunhos, justamente essa articulação entre a experiência inefável e o testemunho, né? Bom, a exigência de escola, né, de escola de psicanálise, decorre dessa especificidade do ato de psicanalista, que inoda ética e política da psicanálise, intenção e extensão. Eu vou retomar porque eu queria abrir uma conversa sobre a intenção e a extensão. Porque estou me dirigindo para falar desses cartéis intercontinentais, que justamente não somente são um lugar de articulação da intenção com a extensão, mas também cujo tema, de todos os cartéis é a intenção. Tudo bem? Posso continuar? Então, eu falei da psicanálise, agora vou falar da escola de psicanálise. Já vou falar do internacional, não se preocupa. Então, uma escola de psicanálise não é uma associação de psicanalistas, nem uma federação. Eu vejo que faz um tempo, desde que a EPFCL Brasil se transformou em Federação dos Fóruns, em vez de falar EPFCL Brasil, né, Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Brasil, todo mundo fala federação, né? Eu não sei como não participei dessa mudança, me incomoda um pouco, né? E me gusta me gusta falar de la EPFC. Eu prefiro falar de escola EPFCL Brasil do que a federação, né? Federação dos Fóruns, tudo bem. Mas a escola não é uma associação de psicanalistas, justamente porque o que centra a sua orientação é o questionamento a respeito do psicanalista, colocando ele na berlinda, né? Ele, o seu saber, o seu ato, o seu desejo, a sua ética maiúscula,
né? Tudo que capacita a sua perícia, a sua competência para responder à demanda transferencial, às demandas transferenciais, né? Então, não é uma associação de psicanalistas, porque o psicanalista, no momento do seu ato, e que isso que interessa, não é um sujeito que poderia se associar, ter sócios, fazer grupo, incluídos jogos de poder, de sedução, de manipulação, de cooptação, de amizade também, de satisfação, né? Mas tudo que acontece geralmente no sujeito que faz grupo. Então isso não quer dizer que não tem uma associação, inclusive a IFE é uma associação, né? Uma associação dos fóruns, né? Onde os mecanismos de grupo existem, mas justamente, né, ter uma orientação que aquilo não é escola. Então, se orientar pela escola, os fóruns se orientam pela escola, e que os fenômenos de grupo, de amor e desamor, isso não é escola. A escola é justamente, né, o que vai articular o conjunto a partir do que não é sujeito, do que é assujeito. Eu estava brincando um pouco, dizendo que o psicanalista é o sujeito oculto da escola, mas eu subverti um pouco o que é a definição gramatical do sujeito oculto, porque sujeito oculto numa frase não é nada disso, né? Mas, enfim, a gente podia dizer que o psicanalista como sujeito oculto é aquele que não está visível, né? Mas que pode ser identificado, não está visível nem apreensível, mas que pode ser identificado pelos seus efeitos, né? É isso, inclusive, você sabe, que é a dificuldade, também o interesse, desculpa, do outro dispositivo, que parece uma coisa completamente longe de preocupação, que é uma escola de psicanálise, né? Que é a nomeação dos AIMEs, né? A nomeação dos AIMEs, ela é uma responsabilidade de quem é membro dessa escola, ou seja, quem se engaja nessa orientação. E cada membro é responsável por testemunhar de aonde se percebe os efeitos do ato analítico, né? Então, o AME é alguém que consegue dar notícias dos efeitos da operação analítica, né? E que consegue, né, interlocutores que capta e que são passadores desses efeitos do ato. Porque, né, justamente o AME, analista, membro de escola, poderia, então, ser quem conseguiu se fazer perceber, né? Nomeamos um analista. Mas, enfim, ele é distinto, é uma distinção a partir dos efeitos e não a partir dos diplomas, né? Da disponibilidade militante, né? Enfim, também eu estou abrindo uns parênteses, mas enfim, o jeito de uma conversa é assim. Deixa eu ver aqui, estou um pouco com calor. Então, se o operador existe, né, numa escola, ele consegue ser identificado pelos seus efeitos, não é o sujeito que se expressa. Então, a gente diz, né, repete também, que o analista não é predicável,
que não dá para enunciar, elencar suas características essenciais. O que a gente diz quando a gente fala assim que um analista não é predicável? Né? A gente diz que o que qualifica, um psicanalista, a sua competência própria é adquirida pela travessia de uma experiência de saber, uma experiência lógica, ética, poética, que lhe autoriza, que lhe outorga a sua competência própria para sustentar o ato psicanalítico, do qual eu falei agora há pouco, essa solidão única, única para poder responder. Responder, sabe que eu sempre declino como ser responsável. O ato psicanalítico, a solidão única para poder responder, ser responsável da demanda de quem sofre. Estava falando da escola de psicanálise, né? E como que é esses efeitos desses psicanalistas oculta. Esse psicanalista que se distingue pelos seus efeitos, porque ele é advertido da lógica e da ética da psicanálise, pela sua própria experiência, da travessia da transferência, da relação com o sujeito suposto saber, e a produção lógica da queda da experiência no outro, da esperança no outro. Né? Tem, por isso que é a sustentação da experiência, que é uma experiência da transferência que se dirige ao outro. A sustentação dessa experiência por um analista vai produzir logicamente a queda da esperança no outro, ou seja, a solidão. Né? Um psicanalista é quem se deparou com o trauma estrutural do horror do saber. Ou seja, que não há saber no outro, que desse conta do quê? Do seu gozo, da sua marca própria, do seu estilo, do seu sintoma, do seu gozo, da sua identidade. Né? Tudo isso são tempos, momentos, reviravolta numa análise. Então, se engajar em uma escola de psicanálise, ou volta ao que é uma escola, e antes de tudo, topar com esse lugar comum da escola, o silêncio do outro. Esse é o lugar comum da escola. É por isso que, inclusive, eu sempre disse que me agradava os que falam baixinho e não tomo o poder da fala como um poder de manipulação das massas. O falar baixinho permite, talvez, apreender melhor esse lugar comum de uma escola de psicanálise, que é o silêncio do outro. Então, se engajar numa escola de psicanálise e se ligar numa forma de laço que não faz rapport, que não faz proporção, né? Que não faz rapport, que não faz relação 2 a 2, né? Que não se encadeia, né? Como o nó, que não é borromeano, né? Que não se encadeia, né? Mas se liga num tipo de enodamento que parte do furo, do silêncio que fundamenta o laço. Né? Inclusive, em outros momentos, eu comentei bastante a, os textos do Blanchot, quando ele fala do laço da amizade, em particular, quando ele, o seu homenagem na morte do Georges Bataille. E como ele fala, eu aconselho a leitura desse texto chama Amizade, o Blanchot falando para Bataille, falando da amizade, que é esse enlaçamento com
o mistério do outro, e não com a mesmice, e não com a identificação imaginária, que existe também, hein? E não vamos repudiar as festas, gostamos das festas também, mas esse laço que permite o laço e não os lugares comuns, o laço com o lugar comum do silêncio, a partir do silêncio fundamental do outro, e não com os lugares comuns das palavras de ordem. Inclusive, em relação a isso, abro um parênteses, se dá tempo, que do último filme do Almodóvar, O Quarto ao Lado. Nossa, tão lindo. Não sei se alguém já viu. E que não trata da amizade, mas trata da morte. E justamente essa... que pode fazer companhia nesse momento de solidão maior que a morte, né? Enfim, fecho parênteses, falar da escola internacional, que eu vim aqui para isso, não é? Então, uma escola internacional. Então, na verdade, o que eu queria fazer, que realmente tem uma equivalência. Se eu falo, eu já falei, mas eu repito. Se eu falo de psicanálise, eu preciso falar do psicanalista. Se eu falo de psicanalista, eu preciso falar da escola. Se eu falar da escola, eu preciso ser internacional, né? Como se fosse redundância, né? A escola é internacional. Então, já foi dito, né, pelo convite que eu li para vocês, né? A escola internacional, ela inclui no seu princípio a questão do estrangeiro. Ela inclui no seu princípio a questão do mal-entendido, da não-relação em jogo, na experiência da análise da formação. E o dispositivo de escola implica isso, e o dispositivo internacional implica, antes de tudo, o desconforto do estranho. Como se a psicanálise não implicasse, a psicanálise de cada um não implicasse como princípio fundamental a inclusão do desconforto do estranho, né? A Lia falou isso muito bem, mas eu vou repetir, tá bom? Então, internacional. Internacional implica o deslocamento, que também é um princípio da psicanálise e da transferência, né? Uma escola internacional implica lugares diferentes, portanto, deslocamentos. Portanto, o ultrapassamento dos limites da fronteira implica passagem, mas também obstáculos, né? Passagem, né, entre as fronteiras, né? Implica passadores. Entre essa palavra alemã do Freud, Übertragung, em que Übertragung, além de, hein, transportar-se além de, hein? Então, Übertragung é o próprio movimento que a transferência inicia e que a psicanálise, unicamente a psicanálise, leva até as suas últimas consequências, né? O deslocamento em relação a um outro, né, em direção ao outro, que a psicanálise leva até as suas últimas consequências, que é, né, consequência do inconsciente, mas do inconsciente real, né, do inconsciente radicalmente estranho, radicalmente outro, né? Portanto, né, a última consequência da solidão existencial de cada um. Importante, importante
ter isso na mira da nossa orientação. Porque a gente pode dizer, mas enquanto a gente não chegou lá no fim, o que que a gente faz? E o psicanalista na instituição, o que que ele faz? E, o psicanalista nos dispositivos de acolhimento, como se chama, social, que, o- que o Freud já tinha pensado, né? Não sei como chama isso, não é social, não. Você sabe, Lia? As Clínicas. clínicas públicas. As clínicas públicas, né? Tanto na instituição, tanto com psicóticos, tanto com os diversos públicos, que essas clínicas, não podemos dizer que vamos chegar no final de análise até a solidão, né? Mas o que que orienta o analista? Você vê que isso é importante? Essa orientação do psicanalista, mesmo fora do dispositivo analítico, né? Então, mesmo se ele não leva a transferência até as suas últimas consequências, né? Que é a existência única do um sozinho, tem uma orientação que vai permitir que o sujeito não se perca nas confusões intersubjetivas. Então, uma confusões intersubjetivas de compreensão, né? De benevolência, de fazer o bem. Bom, então, uma escola internacional de psicanálise implica travessias de seus aconchegos fantasmáticos, dos limites de seus ideais e das suas identificações, do narcisismo das pequenas diferenças. Travessias, né? E por isso que no começo dos fóruns nós chamamos esses intercâmbios entre fóruns diagonais epistêmicas, lembra? Né? Depois foi substituído por outro nome, por outros motivos. Mas tinha essa ideia de travessia, né? Travessias diagonal e não horizontal, e não vertical, de cima para baixo, horizontal, entre os mesmos. Diagonais é uma maneira é um significante que apontava para esse internacional e essa exigência de travessias. Bom, então, deslocamento, plurilinguismo. Uma escola internacional exige línguas diferentes, plurilinguismo, dizemos. Mas uma escola de psicanálise é sempre plurilíngua, porque é advertida pela própria experiência que a língua de cada um não se comunica com a linguagem que é sempre do outro. Então, isso abre para a questão do mal-entendido, né? A incompreensão não implica um mal-entendido no sentido comum. Pelo contrário, né? Se a gente escuta Lacan, que insistiu tantas vezes, desde os primeiros seminários, né? Dizendo, não compreendem. Se vocês compreendem, vocês estão equivocados, né? Então, a incompreensão em que orienta a psicanálise não implica esse mal-entendido. É a compreensão que induz o mal-entendido, né? Então, de novo, né? Plurilinguismo, mal-entendido, né? Como se o internacional fosse apenas uma extensão do que uma escola. A tradução, né? Vocês falaram da tradução. Por causa dessa, la língua
de cada um que não se comunica por causa dessa incompreensão entre o um e o outro, estamos fadados à tradução. Translation. Eu acho que em alemão e Übertragung também é a mesma palavra. Não é a mesma palavra, enfim. E Über alguma coisa, além de essa travessia da tradução. Então, estamos fadados à tradução. E imagino que vocês tenham visto um filme, mas agora é um filme antigo, que é Lost in Translation, da Sofia Coppola, em que é um filme maravilhoso sobre justamente o que acontece quando não há, o que pode acontecer, hein? Qual é o encontro possível ou impossível, apesar do não há relação? Qual acontecimento pode ser produzido, né? Lost in Translation, um filme que acontece entre um cara perdido na vida, mais velho e uma jovem, em Tóquio, uma completa incompreensão da língua que eles atravessam. Enfim, Lost in Translation é um filme muito bonito, mas que eu gosto de associar a um outro livro bonito, que deu um filme bonito, que é inesquecível, que é o filme As Horas, que foi feito a partir e que é baseado na história de Mrs. Dalloway, uma outra autora bonita, que sabe traduzir esse intransmissível, que é a Virginia Woolf. Estou fazendo muito names dropping aqui, mas tudo bem. Names dropping, sei que em vez de falar uma coisa, a gente fica citando pessoas. Então, o autor de As Horas é Michael Cunningham. E um dia ele escreveu um texto onde ele partiu que ele escreveu, partiu desse Lost in Translation e escreveu Found in Translation. Então, estamos todos lost in translation, perdido na tradução das línguas de cada um, e do plurilinguismo, e do mal-entendido de cada um. Mas é isso que é interessante. No texto do Michael Cunningham, ele falava da tradução do livro dele em todas as línguas. Ele falava dos encontros, dos achados que as traduções tinham permitido, né? E que produziam uma extensão do próprio texto dele, né? Então, estamos fadados à tradução, mas que tem esses dois lados, lost in translation e found in translation, na medida que justamente, né, essa passagem de um significante para o outro, né, que é o próprio da transferência, né, um em direção ao outro, que produz a invenção e os achados. Então, isso implica que... Então, essa questão da tradução, né, do internacional e do plurilinguismo, implica, né, que o que passa, né, como ser passador, o que passa, não passa forçosamente pelos ditos e seus sentidos. Ou, vou mudar minha frase, não passa pelos ditos e seus sentidos, mas o que passa, passa forçosamente pela enunciação, e mais além, pelo dizer, ou seja, o ato que fomenta a enunciação, né? E o que cada um quer dizer, né? Então, estamos fadados à translation, à transferência para além do mesmo e da mesmice, né? Em direção a essa estrangeiridade, essa alteridade fundamental de cada um. Mas, bom, eu vou
passar para poder retomar isso na tradução, tenho certeza que ali a Thalita tem 1000 questões sobre isso. Bom, cartel, não precisamos nessas alturas apresentar o dispositivo do cartel, né? E insistir dizendo que ele propicia no que diz respeito à formação do analista, que ele é o lugar propício, né? Essa frase que eu citei agora há pouco, o analista que teoriza os efeitos do ato e do encontro com o ato analítico. Quando o Lacan fala, e a gente repete, órgão de base da escola, do fazer escola, é um princípio da formação do psicanalista, que ele é único na sua maneira absolutamente excepcional de articular a intenção com a extensão, né? Que também ele encarna, ele encena, né? Essa deformação topológica que é necessária à articulação, onde justamente não se encadeia de um a um, intersubjetivamente. Pois, muita gente já trabalhou isso, eu mesmo, no meu livro, já trabalhei isso, essa deformação psicológica do cartel, porque o centro que articula o cartel é a ignorância de cada um, que em si apresenta, em si apresenta, do início ao fim do cartel, o objeto que falta e que causa o desejo. Eu não vou explicar para vocês o que é o cartel, mas eu vou lembrar só os princípios. O princípio, começo do cartel é a ignorância, de cada um. Isso é formidável. Essa ignorância, ela não fica assim, não sei, por favor, o que é o objeto A, nhanhanhã. Não. A ignorância, ela faz questão, ela se transforma numa questão, ela faz questão de se ligar. Tanto é a questão da ignorância, da formulação da questão, do fazer questão de se ligar, do desejo, do laço, da declaração. Adoro esse momento do cartel. A declaração. Eu declaro minha questão. E aí eu me responsabilizo. Eu me responsabilizo por quê? Que da minha ignorância eu vou produzir um saber, né? O analista que faz teoria, teoriza os efeitos da análise, teoriza, né? E ignorância, questão, desejo, laço, declaração, responsabilidade, produto, né? Um produto único de um sozinho. Vocês veem como a coerência lógica de tudo isso, psicanálise do cartel, da escola, do internacional. E essa questão da apresentação do produto, né? Não precisa ser um trabalhinho dito na jornada, apresentar, né? Se apresentar com aquilo, né? Que produziu da sua ignorância. E você vê que é interessante isso, como tem a ver com a lógica da psicanálise, porque nesse apresentar tem a ver com uma exposição, e não uma suposição, um analista suposto, né? O analista precisa expor os efeitos, né, da sua presença no ato. Fora que o cartel é um lugar, né, mais ou menos confortável do dizer, justamente nessa provocação da exposição, né? Mais ou menos confortável, porque não é sempre confortável, né? Estar sozinho, para dizer alguma coisa. Bom, o cartel
intercontinental e bilíngue do CAUE. E isso acho que motivou o convite. Qual é a experiência do plurilinguismo e do internacional nesses cartéis? Então, preciso lembrar para vocês o que são esses cartéis. Os cartéis que são conhecidos agora como cartéis do CAUE, do Colegiado de Animação e Orientação da Escola. Na verdade, é uma boa ideia, que deu certo, que está dando certo. É isso que eu queria comunicar. Ela foi anunciada assim, ela foi anunciada pelo Colegiado Internacional da Garantia, que precedeu o meu, em 2021, 22, e foi anunciado assim, esses cartéis são intercontinentais e bilíngues. Essa é a sua definição. Eles vão reunir membros de escola de dois continentes diferentes e falando pelo menos 2 línguas diferentes. Você vê como a estrangeiridade está incluída desde o princípio, né? 2 continentes que tem que estar bem longe, 2 línguas. Não sei se todos os cartéis conferem esses critérios. Então, o objetivo é favorizar laços, favorecer. Graças. Eu sou esquisito. Favorecer. O objetivo é favorecer laços novos e múltiplos para um trabalho sobre a psicanálise em intenção, não somente no nível das instâncias internacionais e nacionais que já existem, mas na base da escola. E engajando nesse trabalho sobre a intenção, o conjunto dos membros de escola, especialmente aqueles que não participaram ainda das instâncias. Todos eles vão encontrar nessa rede um espaço onde seu trabalho poderá encontrar uma ressonância nova, com um boletim, jornada, intercartéis, etc. Todas as formas que poderia se inventar, né? Então, vocês viram que esses cartéis foram iniciados uns 3, 4 anos atrás, né? Com essa ideia de animação e orientação, né? Como que esses cartéis na escola internacional, né? Então, eles dão um corpo, eu ia dizer, é uma experiência, eles incorporam, né, uma experiência de corpo, já que no cartel tem corpo de cada um, mesmo se a gente faz o cartel pelo Zoom, há o que é o internacional, né? Há o que é a introdução do plurilinguismo, né? Há o que é a experiência da não compreensão e da tradução permanente, né? Vocês veem como, embora eles estejam um dispositivo novo e que a gente prescindiu até agora, mas como que eles são coerentes com esse conjunto, né? Como essa série, psicanálise, escola internacional, cartel, né? Que realmente eles incorporam isso. E a gente sempre fala a língua, uma língua que não é a língua do outro. E a gente sempre vai estar traduzindo, né?
E o que eu acho interessante, a gente vai poder falar mais, é que esses cartéis se dirigem exclusivamente aos membros de escola. Vocês podem imaginar os problemas que isso levantou. Mas os cartéis são da escola, eu sou da escola, já que eu sou da PFCL, não, você não é da escola, você não é mesmo. Enfim, então isso faz uma bagunça, né? E por que que eu tenho um cartel com 3 membros de escola e um que não... Enfim, a gente precisa entender que isso não é uma questão de encheção de saco, né? Que tem ali um princípio, que é justamente, talvez nessa comunidade dos fóruns, insistir sobre o que é um membro de escola, qual é a responsabilidade, né, do membro de escola. Por que um membro de escola justamente se responsabiliza por fazer um saber, né, fazer saber, fazer teoria, como disse Lacan naquela frase, né, acessível a um outro, a partir do seu ato, a partir do ato próprio da psicanálise e dos seus efeitos. Por que o membro diz, o membro, alguém que é membro de fórum, se engaja, se compromete, se apresenta para ser membro de escola, se e somente se ele está topando, né, por contribuir, é uma expressão que o Lacan usa, contribuir para este saber possível, né, do que é a intenção da psicanálise. O membro de escola, forçosamente, ele está nesse link entre extensão, entre intenção e extensão. E se a articulação, né, interna da intenção e da extensão, que é um termo de Frege, da lógica, vou só lembrar para vocês o que Frege entendia por isso, né? Mas é essa articulação da intenção própria da psicanálise e da sua extensão, é isso que produz a orientação. A orientação e, na orientação, a animação, né, do que é a escola. Por isso que a gente sempre fala, desde o começo, a escola não é uma instituição. A escola só existe se tiver um fazer escola. E esse fazer escola, esses cartéis intercontinentais e bilíngues, né, eles incorporam, eles dão um corpo maior a essa, essa orientação de ligar, articular intenção à extensão da psicanálise, né? Ou seja, né, essa, é, essa, essa coisa única e solitária que precisa, né, que é fadada a uma translation, né, a uma tradução dos seus efeitos numas palavras que não sejam palavras de ordem, mas que incluem, né, a e a solidão de cada um, né? Então, por isso que eu achei uma ideia muito bacana, essa ideia desses cartéis, porque eles precisam que é uma escola de psicanálise, né? E que eu, enquanto secretário do CAUE, eu retomei com muito animação. Inclusive, eu publiquei de vez em quando essa rúbrica Viva os cartéis da escola, bom, tentando justamente animar em torno dessa orientação. Então, viva os cartéis da escola. Mas eu queria lembrar, para talvez conversar um pouco, para concluir e introduzir nossa conversa,
em que é a extensão para Frege? Hein? A extensão é a referência de um conceito se refere, hein, a todos, ao conjunto de todos os objetos aos quais o conceito se aplica. Então, a extensão, né, é o conjunto de todos os objetos aos quais o conceito se aplica. Então, que seria o conjunto dos psicanalistas, né? Essa extensão do psicanalista. Não é, a extensão não é uma batalha, estou fazendo esse gesto porque não é uma expansão, uma expansão territorial. Vamos, mais outro, e temos tanto, e você tem quanto, e mais um fórum, etc. É? E a extensão do conceito do psicanalista. É? E na produção de um conjunto, é, de todos os objetos aos quais esse conceito se aplica. A intenção é uma outra propriedade do conceito. Né? Então, é isso que é um pouco mais difícil de escrever, mas é isso. E uma propriedade do conceito são as condições que algo deve satisfazer para ser considerado parte da extensão. Então, isso é a definição do Frege. E como a gente repete sempre intenção, extensão, intenção, extensão, tentar ver o que é para nós, né? Isso. Né? A intenção de um conceito em Frege diz respeito a seu sentido, ou seja, as propriedades características que define, né, como ele faz parte da extensão, o psicanalista. É como que um psicanalista vai fazer parte desse conjunto da extensão. Os psicanalistas implicados numa escola. Bom, isso é apenas um começo de conversa. Espero que eu não fui extenso demais ou resumido demais. Enfim, fui no que fui. Foi suficiente, Dominique. Obrigada muito pela sua fala, mas eu queria dizer como foi importante essa costura que você foi fazendo entre todos esses termos, porque eu acredito que aqui tem pessoas de lugares bem diferentes, né? Pessoas que são membros de fórum, pessoas que já são membros de escola, outros que talvez estejam se aproximando pela primeira vez. E se a gente tivesse entrado direto na discussão dos cartéis intercontinentais, acho que ia ficar muita gente perdida aí na conversa. Mas o que você nos trouxe, na verdade, como eu disse, costura muito delicadamente aí uma orientação. Ainda bem que está ficando gravado, porque a gente pode recuperar o que você trouxe para discutir vários pontos. Mas não é uma opção didática, é uma opção. Eu Lógica, precisava disso. Eu precisava sim, disso para dizer do plurilinguismo. Que sim. vocês duas disseram muito bem, o mal-entendido, o outro, a Uhum, alteridade, o estranho. Mas como isso não é mais um adjetivo, não é uma coisa a mais, e sim, faz parte do conceito. sim. Que tem uma lógica, eu acho que Concordo. é importante isso, né? Porque às vezes a gente situa algumas posições que podem parecer arbitrárias, mas que não são, elas se deduzem do conjunto, né? Essa articulação leva a deduções que precisam ser sustentadas. Então, eu acho que é isso que fica muito bem amarrado aí no que você trouxe para a gente. Bom, eu tenho aqui algumas questões, mas acho que a gente podia abrir um pouco, Thalita. Sim. Vamos Diga aí. começar, vamos. Hum,
Bom, quem quiser perguntar, pode levantar a mão aqui no Zoom para a gente fazer uma. Agora, acho que pela hora também não vamos estender tanto, né? Então, talvez o quê? Duas perguntas, Gui? Sim, um Você bloco, né? fala tanto assim que eu ia falar bem pouco. Ah, não, Não, mas mas estava muito tava, bom. a gente até conversando com a Thalita aqui, se a gente não vai interromper, porque a Não gente vamos interromper. precisava que você chegasse mesmo nesse final. Mas aqui É, tem a Sandra, a Andréia, as amigas. Inclusive, podemos fazer um bloco de três comentários ou perguntas, se as pessoas procurarem também fazer de uma forma mais enxuta e a gente poder. pronto. Hum, Pode ser? Então, vamos lá, gente. É, eu vou começar. Hum, Boa noite a todos e queria agradecer a Dominique é, por, por essa conversa. Tem muitas coisas importantes em tudo isso que você falou para a gente conversar, mas eu só queria falar da minha experiência no cartel bilíngue, e de como eu pensei, né, nessa experiência, de como que isso trouxe, presentificou essa lógica mesmo do funcionamento da escola, né? Que passa por essa questão do não saber, né? E, e da tradução, e, enfim, da ignorância e tal. Eu estava conversando com os colegas de Tucumã sobre justamente essa questão do plurilinguismo, né? E aí um dos colegas falou sobre essa questão da tradução, e aí eu falei assim, olha, eu faço parte de um cartel bilíngue em que só eu falo português e os outros colegas todos falam espanhol. E em alguns momentos eu não entendo o que eles estão falando. Inclusive as piadas, né? Eu não consigo entender as piadas, porque o xiste é muito particular, assim, né? é. E eu não alcanço, né? E aí eles riem todos e eu fico. E até eles dizem: Você entendeu, Elis? Eu falo: Não, não entendi. Em alguns momentos eles nem perguntam se eu entendi. É, mas em muitos momentos eu não entendo, e isso não compromete, é isso que eu queria dizer, é que o fato de não entender tudo o que está se falando, se diz lá no cartel, não compromete o trabalho, não compromete a discussão dos temas, né? E eu acho que é essa dificuldade que talvez a gente tenha que se desprender disso, né? De que tem que saber tudo, de que tem que dar conta de tudo, e corresponder em tudo, né? Então, essa experiência nesse cartel tem remetido a tudo, todas essas questões, né? Inclusive que muitas vezes a tradução não é suficiente, isso é um ponto, e que também a tradução ela, ela traz outra luz sobre aquilo que está sendo colocado, né? Então tem essas duas dimensões aí da tradução, né? Enfim, eu Uhum. só queria comentar brevemente isso para dizer da importância desse dispositivo e de como que isso presentifica todas essas questões da escola, como você Sim. falou, Dominique. E sobre o qual eu queria insistir, porque eu poderia muito bem. Então, antes de falar do cartel do passe, eu vou falar de outra coisa. Você falou do não saber, e realmente eu fiz várias, antes de estar no CIG, fazia 3 cartéis intercontinentais, adorei essa ideia e fui lá. E um deles não funcionou como cartel, e porque a gente ficou, assim, incomodado pelo excesso de saber, Hum, né? Então, tinha muito pouco não saber, muito uhum, pouco não. Então, não sei, deu. São pessoas ótimas, que eu adoro. Mas aquele conjunção, e porque o cartel é isso, 4 se escolhem, né? E escolhe um mais um, né? Que também tem essa questão de um laço, e que
é que é muito interessante, hein? Vai escolher mais um que vai ser quem vai saber responder àquilo que não se responde. Vê. Uhum. Acontece também nesses cartéis. Você vê que ninguém está livre disso, né, Domingos? Apesar de todos os cartéis têm essa questão, a distância, agora tinha um fuso horário, porque alguém que está na Austrália e na China, não temos cartel na China, mas na Colômbia, inclusive, não sei se vocês participaram na jornada, tem várias histórias para contar da jornada, porque justamente a gente fez essa jornada, meia jornada, teve 4 já, né? E cada vez com muita gente. Então, essas 4 jornadas, para achar um horário comum, né? Então, acho que na Austrália era às 1 da manhã e na Colômbia às 6 da manhã, uma coisa assim. E aí, ao longo do dia, todo mundo se reunia mesma época. Mesmo. E nós fizemos uma experiência de tradução, traduzimos os textos por escrito nas 5 línguas. É isso, nossa escola internacional, ela pede muito trabalho também. Eu sei que tem muitos de vocês aqui que estão participando desse trabalho, e que é um trabalho de escola. Isso eu queria dizer. Faz parte, dar vitalidade, dar corpo à escola internacional. Então, todos os trabalhos traduzidos em 5 línguas, e os participantes recebiam o texto traduzido. Mas a gente mantinha a enunciação da pessoa que apresentava o trabalho. Então, tinha o texto e a voz. E a discussão era traduzida por inteligência artificial, e a gente não conseguiu ainda domar ou dominar essa inteligência artificial para ela conseguir traduzir passador de uma outra forma que contrabandista. Mas contrabandista é bacana também, porque passa as fronteiras. Né? Mas, enfim, tudo isso vocês veem que faz parte de uma. Estou fazendo esse gesto. O que eu estou fazendo quando estou fazendo esse gesto? Estou fazendo umas tentativas de enodamento, de articulação, de laço, e não é o turbilhão de qualquer coisa. Cada vez essa trança. Então, vamos tentar assim, assado, para que essa língua de cada um consiga passar. Né? E falando nisso, falar um pouco do cartel, do passe, que é forçosamente composto, né? Porque cada vez tem um da Espanha, 2 da América do Sul, então uns que falam português, outros espanhol, e 2 do dispositivo francês. E no dispositivo francês pode ter inglês e italiano. Então, é também um trabalho, um entrelaçamento de vozes, de translation, perdido em translation, lost in translation, found in translation. Só funciona assim. E o que passa, realmente, às vezes a gente se preocupa. Meu passador não deve ter traduzido, passado muito bem aquele momento da minha análise, aquele significante. Mas isso passa. Eu sei que as piadas não se traduzem, mas isso, de uma certa forma, se passou entre o passante e o passador, o passador vai se virar para transformar isso. Se fez eco em algum lugar, vai se virar para passar isso para o cartel. Vamos, isso é a aposta. Então, esses cartéis intercontinentais, eles são realmente uma apresentação do que é a nossa escola de psicanálise. É isso que eu queria insistir nesse momento. Mais uma, Thalita? Vamos.
Enquanto não levantou a mão, eu me lembrei do encontro internacional. Todo mundo, tal hora, todo mundo retirando os fones e apostando no pouquinho que sabia de cada língua, porque dava, Hum. né? Sim, é porque a tradução muitas vezes está muito terrível, né? A gente fica, enfim, a gente fica terrivelmente decepcionado quando não passa, né? E aí também a gente tira o fone e de repente a gente se dá conta que estou ouvindo italiano e daqui a 20 minutos eu dei conta que eu não entendi nada. Então, faz É, parte. gente, mais alguém? Alguém mais quer colocar alguma coisa? André, Andréa. Oi, amiga. Micro? o microfone, André. Pronto, estava tirando. Tudo bom, Dominique? Não, eu queria dar uma espécie de testemunho também, contar um fato que aconteceu logo que nós começamos as nossas redes, né, da escola sendo internacional plurilinguística, que muita gente não entendeu, e se você me permite dizer, principalmente os franceses. Então, quando a gente começava a falar em português, eu me lembro que mandei uma mensagem em português e aí alguém respondeu indignado. Que absurdo, o que é isso que está acontecendo? Quem é esse pessoal que está aí falando outra coisa? O que é que eles estão falando aí, não sei o quê? Foi uma coisa absolutamente indignada. Eu acho que não tinha sido explicado direito que ainda o que era essa rede ou o quê. E hoje em dia você vê, tem todas as línguas, todo mundo fala, não tem mais essa confusão. Até em grego, né? Ótimo. Não, mas é um exercício constante, né? Não basta, enfim, é exercício constante. hum, De... Mas é um exercício constante, e por isso que eu insisti falando isso. Exercício constante na psicanálise, a gente não pode achar que a gente está compreendendo o outro, Sim. né? Eu vou aproveitar para tomar um espacinho para entrar na conversa, gente, já tendo que se encaminhar para finalizar, infelizmente. Mas dizer assim que enquanto você estava pensando, Dominique, me veio aqui como o internacional é diferente do mundial, né? Hum, Você falando essa coisa de que a extensão não é a expansão, né? De que o furo é que é esse ponto onde se pode articular algo em comum, né? Todos temos em comum algo do furo, né? Por aí a gente pode articular algo. Eu acho que tudo isso coloca a diferença dessa posição que é do internacional e também tive a experiência de estar num cartel intercontinental. Acho que posso dizer que essa coisa da experiência de que o outro falta, né? É algo que eu acho que é muito potencializado por essa experiência dos cartéis. Acho que do cartel, de uma maneira geral, né? Acho que a sua fala mostra muito isso. Como o cartel, de uma maneira geral, já potencializa isso, hum, mas eu acho que essa experiência do intercontinental veio também para furar uma coisa que às vezes a gente corre o risco de cair, que seria uma lógica geográfica, né? Assim, a lógica até de poder mesmo da macropolítica, né? Assim, a Europa, às vezes a gente escuta o colonizador, né, que fala essa outra língua. Como a gente vai experimentando é que as fronteiras com que a gente lida é a fronteira do que está dentro do discurso analítico e do que não está, né? E hum, de como o outro presentifica, faz a gente se deparar com essa estranheza, né? Seja quando ele não reconhece a língua do outro, seja e como isso está na gente também, e como a gente é obrigado a ter que lidar com isso que não faz laço, e apesar disso conseguir fazer algum laço, né? hum. Mobilizar isso que em nós mesmos não faz laço, para daí conseguir found in translation alguma coisa, né? É, Possível de compartilhar. é por isso que eu falei, ou falo algumas vezes, que o cartel, ele é um órgão de deformação permanente, é essa Sim. deformação topológica permanente do psicanalista. Eu acho que o cartel
esses cartéis internacionais, plurilinguística, etc., eles são também um outro exercício, né? Para não adormecer, né? Sim. Outro exercício de deformação, né? Que realmente, porque nesse cartel você tem a obrigação de dizer de uma outra forma, de se virar, né? Gosto muito de dar mais uma virada, de se virar diferentemente para fazer passar. Gosto Uhum. dessas palavras, dar virada, o passador, ser passador. Sim. Bom, Então, Acho que rendeu, foi uma vou noite que rendeu muito. eu vou agradecer e a Sandra, Oswaldo, Andréia, não estava quando eu falei que o Fórum de Fortaleza é o meu modelo de como uma comunidade de trabalho se constituiu a partir da intenção e da extensão. E não somente é meu modelo, Andréia, no acompanhamento de vocês, mas hoje em dia, na minha prática institucional, na minha pequena cidade de Lima e na minha região, eu sempre penso em Fortaleza para me animar e me orientar. E isso não foi É. para agradar vocês, para agradecer. Eu comecei dizendo como o nosso trabalho tem muito da sua marca, tem muito das contribuições que você nos trouxe também, então a gente só tem muito a agradecer também e de ficarmos bem felizes de como essa conversa rendeu hoje, né? Assim, a gente estava um pouco pensando por que esse tema, né? Você nos perguntou, acabou que ainda bem que ficou gravado, porque a gente vai poder voltar a tudo isso para tratar de várias questões, né, Thalita? sim, Ok. como foi amarrando muitas outras coisas dos outros encontros, né, de espaço escola que a gente fez esse ano, assim. Estamos num cartel sobre tradução e É, transmissão, que vai poder já se ia beneficiar dizer, dessa discussão também. A Aline está aqui, o Paiva. mas na quarta-feira que vem a gente vai ter assunto. Sim. Então, muito Bom, obrigada, Dominique. A gente espera você aqui presencialmente em breve, né? bem breve, sim. Em E, agosto. Tem que me convidar em agosto para eu poder me deslocar. ai, agosto. Pronto. Vamos já anotando aqui na agenda. Tchau, Osvaldo. É, É Muito isso, obrigada, obrigada, Dominique. gente. Obrigada a todo mundo que Boa noite. compareceu. E o Obrigada, próximo gente. encontro Obrigada, e o último Dominique. é dia 7 de dezembro, tá? No Sim, sábado. receberemos a pastora Rivera, para falar também sobre o plurilinguismo no passe. É isso. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau. falou, Obrigada, tchau. Dominique. Tchau, boa Um noite. abraço. Muito bom lhe ouvir.